Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer. Em primeiro, Senhor, pela oportunidade de nos oferecer a vida, para que possamos, através das experiências, Senhor, vivenciadas, desenvolver em cada um de nós as qualidades necessárias para o nosso aperfeiçoamento e melhoria do nosso espírito. Queremos, Senhor, te agradecer por nos permitir, Jesus, esse encontro nesta manhã de domingo, nesta casa de Maria de Nazaré, em teu santo nome. Queremos, Senhor, te pedir, Jesus, para que abençoe e proteja esta casa, para que a envolva na tua luz, no teu amor, nas tuas bênçãos e na tua proteção. E que assim, Senhor, possas envolver a todos aqueles que aqui vierem, encarnados e desencarnados. Que cada um, Senhor, possa sentir a tua presença em seus corações, possam sentir, Senhor, a tua paz. Mestre querido, ainda te pedimos para que se faça Jesus ao lado de cada um de nós e que possa, Senhor, nos inspirar, que possa, Jesus, nos permitir a condição ideal para que possamos aproveitar ao máximo, Senhor, esse nosso encontro e que possa ele se converter em bênçãos para cada um de nós. Que a tua paz e que o teu amor permaneça, Senhor, entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então a gente vai falar sobre um tema do Evangelho. Tá? E esse tema nos foi sugerido, um tema bastante conhecido da humanidade encarnada, que tem o seu nome de a cólera. A cólera, né, que está aqui no capítulo 9, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou ler um primeiro parágrafo dele. Não é tão longo, mas também não é tão pequeno, mas pelo menos para embasar, né, aqui o nosso bate-papo. Levado pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja em espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desse acesso de demência passageira que vos iguala aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso
e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis. Prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até aos objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolve nada, que altera sua saúde e até mesmo compromete sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver que se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então é um tema que, quando a gente olhando aqui, aí me veio na memória algumas reportagens que esses jornais aleatoriamente passam desse nosso período de pandemia, Então, onde algumas reportagens traziam que se aumentou bastante a violência doméstica, em algumas famílias, por conta desse... Então as pessoas acabam acreditando isso pela proximidade mais constante dessas pessoas, que nos períodos anteriores, à nossa pandemia, as pessoas se viam com menos frequência. Então, uns iam trabalhar por um lado, os outros iam trabalhar por outro, saíam de casa de manhã, chegavam em casa à noite, então o período em que estava junto era menor, dado a necessidade de permanecerem juntos por mais tempo, então se aumentou essa questão aí da violência doméstica, que é um tema que, lamentavelmente, nós já ouvimos por longo tempo no nosso meio. Graças a Deus, por alguma razão, nos últimos tempos tem sido mais combatido. Então tem sido criado, tem se criado ferramentas para tentar diminuir essas violências domésticas. E essas violências domésticas são causadas por que razão? Então nós sabemos que a violência quase sempre, ou sempre, dificilmente ou nunca ocorrerá vindo
de uma criatura que está harmonizada e pacífica. Ela virá por uma criatura, será criada por alguém que está encolerizado e naturalmente fora de controle de si mesmo. Então, o Evangelho nos fala muito seriamente da questão do orgulho, né? Nessa proposta de tema, nessa proposta da cólera. E nós sabemos o quanto é daninho essa questão do orgulho na vida das criaturas. O Evangelho nos fala de 3 bases que são consideradas, né, aí os pontos pilar mais complexo da humanidade, né, que é a cólera, a vaidade e o egoísmo. Que ele fala, né, que aí a gente tem os 3 pontos mais complexos e mais difíceis para se superar na nossa caminhada em busca da evolução, mas que são necessários e que estes são a raiz de todo o mal que acontece, que ocorre em nosso meio, de todo o mal que ocorre entre as criaturas que caminham nesse processo de evolução. E todo esse mal que ocorre, né, como ele fala aqui no Evangelho, a primeira vítima é o seu praticante. Porque, em primeiro lugar, ele se compromete. Né? Compromete ser encarnado, seu corpo físico, compromete a sua condição psíquica, compromete a forma em que ele é compreendido e aceito socialmente, compromete a sua convivência com as pessoas que estão à sua volta, de uma forma geral, compromete a sua própria vida, quando não o leva a colocá-la em risco e muitas vezes provocar o próprio desencarne por conta desses acessos de desequilíbrio colérico. E a gente sabe que muitas vezes nós, em nosso meio, na nossa comunidade, nas nossas vizinhanças, e muitas vezes pessoas que estão próximas de nós ou próximas de alguns amigos nossos, que por muito tempo apresentaram uma proposta de equilíbrio, uma forma até harmoniosa aos nossos olhos de vida. E de repente, num acesso desses de desequilíbrio, acaba cometendo crimes, acaba sendo morto, né? Quantos desses nós não encontramos no meio do trânsito, por exemplo? Pessoas que, a troco de absolutamente nada, ou quase nada, coisas insignificantes, arrumam uma confusão e dali acaba comprometendo mais a própria vida, no sentido de que, numa confusão, numa briga, se você tirar a vida do outro, você comprometeu profundamente a sua. Se o outro tirar a sua vida, também você comprometeu a sua e comprometeu a do outro. Tá? E nós, do ponto de vista espiritual, tá? Porque nós, como espírita, não podemos limitar esse nosso olhar apenas às ações puramente físicas, puramente materiais. Porque nós sabemos que essas ações, elas se estendem ao espírito. Porque são compromissos que nós assumimos para as nossas vidas como espírito. Compromissos que vão nos levar a vivenciar inúmeras etapas de sofrimento. Até porque, olhando isso como uma plantação, sabemos que a semente plantada nessas ações não é uma boa semente. E, naturalmente,
o fruto que iremos colher não será um fruto agradável. Tá? Aplicando-se a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, na qual todos nós estamos submetidos, como espíritos eternos. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, até como cita, né, como inicia o parágrafo desse tema, levados pelo orgulho. Né? Então, o que é esse nosso orgulho? O que esse nosso orgulho nos causa? Então, muitas vezes nós justificamos como tal e tão conhecido e famoso orgulho ferido. Esse orgulho ferido que nós classificamos para justificar as nossas ações, as nossas explosões dos nossos sentimentos em desequilíbrio e dos nossos pensamentos, nós aplicamos ele à nossa vida e sofremos naturalmente as consequências deles. No próprio Evangelho aqui, nessa leitura, ele nos coloca um ponto que nos fala que quantas vezes nós não rejeitamos conselhos bons, orientações que poderiam dar uma nova direção à nossa vida e nós os rejeitamos pelo nosso orgulho. Porque nós acreditamos muitas vezes, imbuído nesse sentimento próprio nosso de orgulho, que nós somos os donos exclusivos da razão. Que nós temos o conhecimento muito maior do que aquelas pessoas que podem nos orientar. Porque muitas vezes essas pessoas, elas podem aparentar pessoas de conhecimentos inferiores à nossa. No entanto, há muitas pessoas que, dado o ponto de vista do conhecimento e desenvolvimento acadêmico, elas são muito aquém daqueles que nós já conseguimos galgar. E muitos entre nós, falo entre nós, entre a humanidade, desprezam essas pessoas porque acreditam que um título de doutorado, que um título de pós-graduado, que um título, enfim, acadêmico, né, dado especialmente ou muitas vezes a pessoas ligadas a desenvolvimentos na ciência, ela responde todas as questões. E respondem dentro do seu ponto de vista. Se a sua formação te conduz a um entendimento da tua vida, da nossa vida, do ponto de vista material, nós vamos ter a resposta de tudo do ponto de vista material. Então, tudo nós vamos querer responder dentro da nossa verdade, olhando para o ponto de vista material. Tudo aquilo que não faz sentido para a nossa verdade, nós temos uma tendência natural a negar, a não aceitar. Quando estamos muito imbuídos nesse sentimento de orgulho, onde a nossa verdade é absoluta e a verdade do outro é questionável. Quantas vezes nós não nos colocamos nesta posição? Estávamos falando, inclusive, sobre esse tema em um estudo que nós fazemos nas sextas-feiras, num grupo pequeno, e surgiu aí a ideia, ou um tema, né, dentro deste, que é a questão do trabalho do dia a dia. Então nós sabemos que as empresas, elas têm procurado trabalhar
não diria assim o equilíbrio, mas a harmonia ao máximo possível dentro das suas equipes para procurar encontrar os meios e as formas de fazer com que essas pessoas em equipes, né, e muitas vezes individualmente, possam evoluir dentro das suas tarefas, dentro da sua proposta de trabalho. E nesse bate-papo nosso surgiu a ideia, e alguém colocou, sobre as questões das avaliações periódicas, né, que são feitas nas equipes. E aí, os nossos feedbacks. Quando nós temos que, né, as empresas que trabalham nesse formato, elas acabam criando pessoas que se autoavaliam e um avalia o outro. Então, você está numa squad, numa equipe, num time, e as pessoas individualmente daquele time, elas podem avaliar o seu líder. Ela pode avaliar o seu companheiro, né, seu colega de trabalho que está ali no dia a dia com ele. Então se busca essa avaliação, procurando destacar os pontos fortes, mas também os seus pontos fracos. Procurando de maneira sincera e clara te dizer qual o ponto que você está errando mais ou qual o ponto que você precisa trabalhar para desenvolver isso, para desenvolver essa qualidade, porque ela pode estar abaixo do esperado. Ou até mesmo te apontar erros que você tem cometido repetidas vezes e que por muitas vezes, por conta dessas falhas, acaba prejudicando o trabalho da equipe. Porque quando nós falamos em equipe, principalmente hoje, na atualidade, que está tão utilizada na questão da metodologia, implantada nas equipes, né? E quando a gente, por exemplo, falando de times de tecnologia, então muitos utilizam a metodologia, por exemplo, do Scrum, né? Para desenvolver os seus produtos. E dentro dessa metodologia, você tem, para cada tarefa, um período de tempo, que é determinado, pré-estabelecido no momento que você pega a tarefa, e que todo o time se compromete a entregar aquela tarefa dentro daquele período. Se porventura o time não entregar, aquele planejamento falhou. Se o time ele é com 6 pessoas, 5 conseguiram entregar e 1 não conseguiu entregar, todo o time falhou. Então não é que não se avalia assim, olha, fulano entregou, ciclano entregou, fulano e o outro não entregou. Se avalia assim, o time não conseguiu entregar. Então esse indivíduo, ele é avaliado pelo time, para se identificar qual a dificuldade que ele está tendo para não fazer as suas entregas e com isso prejudicando o time. Aí eu pergunto para vocês, é muito tranquilo você receber esse feedback? Alguém chegar para você e falar, puxa, olha, com sinceridade, você está prejudicando as entregas do time. Por que razão? Você está cometendo esse erro. E como essa informação chega até nós? Como nós, em que condições estamos, receptivamente falando, para receber essa informação sem nos desarmonizar, sem nos desequilibrar? E qual a raiz desse sentimento? É o nosso orgulho. Porque nós desenvolvemos quase sempre a ideia de que somos quase perfeitos. Alguns conseguem dizer que são perfeitos.
Quando nós falamos que somos quase perfeitos, nós já temos um pouquinho de humildade. Mas um pouquinho só. Que quando os nossos erros são apontados, esse pouquinho é esquecido. Né? E o orgulho se sobressai. Quantas pessoas abandonam seus trabalhos, saem dos seus times, pedem para sair dos seus times por conta desses feedbacks? Porque o seu orgulho não permite receber essa informação. Quantas pessoas ficam desempregadas por orgulho? Porque ela estudou, se formou, e ela é engenheiro, um exemplo, né? Pegando um exemplo aleatoriamente aqui. É um engenheiro, e dado uma situação de mercado, ela não consegue uma recolocação como engenheiro. E alguém oferece a ela uma oportunidade, por exemplo, como, sei lá, um gerente, um mestre de obra, né? Já falando do ramo de atividade, ele fala, não quero, que é inferior. Só quero se for como engenheiro. E aí, essa linha do tempo de desemprego, ela começa a crescer. E a criatura começa a ficar em dificuldade. Até o momento que ela alcança o tamanho de desequilíbrio que não consegue mais nenhuma oportunidade como mestre de obra. E aí ela começa a sofrer. Começa a culpar a Deus, que Deus não é justo com ela, que o mundo não é justo com ela, que as empresas são isso, são aquilo, que as pessoas não entendem, enfim. A gente encontra, né? A gente encontra uma maneira de justificar tudo, desde que o culpado seja o outro. A gente não. Nós somos perfeitos. Somos humildes. Nós compreendemos as pessoas, mas as pessoas não compreendem a gente. Então a gente precisa parar e avaliar isso. Porque esses sentimentos, eles nos tendem a levar a cometer erros grotescos. Erros que comprometem a nossa condição de existência como seres humanos. Erros que comprometem a nossa evolução como espírito. E a nossa proposta, a proposta do Cristo, é nos orientar a trabalhar para o bem, a buscar os caminhos que possam nos conduzir à harmonia como espírito, que possam nos conduzir à busca da felicidade. E ele nos fala aqui, o espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. A cólera, essa condição que nos leva ao desequilíbrio, ela é contrária à caridade. Que caridade podemos oferecer a alguém quando, ao invés de compreender as suas ações, nós a acusamos, nós a agredimos, nós atribuímos a ela culpas muitas vezes que não é dela. Quantas vezes em nossa existência como seres encarnados nós justificamos, entre aspas, a nossa infelicidade conjugal ou de pessoas. Conjugal, nós dizemos que não somos felizes porque o nosso esposo ou a nossa esposa faz isso, isso e isso que eu não concordo. Então, porque ele faz isso, eu não sou feliz. Para que eu pudesse ser feliz, ele ou ela teria que fazer só aquilo que eu concordo. Todas as atitudes deles, todos os pensamentos deles,
todos os sentimentos deles deveriam estar alinhados com os meus. Naturalmente, logo tirando deles a liberdade do livre-arbítrio, condicionando eles à minha posição, à minha condição, porque eles estão errados e eu estou certo. No nosso ponto de vista de verdade. Que quase sempre nessas situações podemos nós ser o responsável por isso. E seremos sim, e somos sim o responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. Porque a nossa condição de felicidade ou infelicidade nunca e jamais deve estar condicionada à condição daquele que está conosco. Porque ele é um espírito completamente individual, com as suas necessidades, com a sua condição como espírito na caminhada evolutiva, e eu sou igualmente um espírito individual, com as minhas próprias condições de evolução, com o meu conhecimento adquirido como espírito ao longo da minha caminhada, e que, para que eu possa viver em harmonia, eu preciso levar em conta isso. Eu preciso levar em conta que as pessoas que estão comigo, elas são espíritos individuais. Elas têm necessidades que muitas das vezes são diferentes das minhas. Então nós temos diferenças nas necessidades. Mas estamos juntos. Com qual objetivo? Nos unirmos forças para que um apoiando o outro nas suas necessidades possam ambos evoluir. Não estamos juntos por acaso. Se ele comete algumas ações, algumas atitudes, naturalmente são atitudes baseadas na sua condição como espírito no seu processo evolutivo. As minhas ações são baseadas na minha condição como espírito. Se eu entender a necessidade do outro que está vivendo ao meu lado, eu vou poder ser mais útil a ele. Sendo mais útil a ele, eu consigo colocar em prática a caridade no meu lar, entre nós. Quando eu combato a necessidade que ele tem, automaticamente eu estou tirando essa chance de poder ser caridoso, de poder fazer o bem, de poder ajudar, de poder ser útil. Tirando daí ou desperdiçando a oportunidade que temos para evoluir juntos. Caminhando dessa forma, buscando o entendimento, compreendendo a condição do outro, nós começamos a desenvolver as possibilidades de criar vínculos mais equilibrados, mais profundos, mais duráveis. Vínculos do bem, vínculos bons. As famílias não são orientadas a serem construídas com o objetivo de dentro de um lar se destruírem uns aos outros, viverem em guerra. A proposta é o contrário, é que juntos possam unir forças para vencer os desafios que ambos têm, todos têm. Todos aqueles que encarnam na Terra têm desafios a ser superados. E por que deixar esse nosso orgulho se sobressair
diante das nossas oportunidades de sermos felizes? Por que não combatê-lo? Nós sabemos que não é uma tarefa tão simples. Nós temos consciência disso. É muito mais fácil nós atribuir a responsabilidade ao outro do que dizer eu sou responsável pelas dificuldades que eu estou vivendo. Eu sou responsável pelo desequilíbrio que eu atraí para a minha vida. Porém, no momento em que nós dizemos eu sou responsável, eu abro aqui uma grande janela para procurar meios de solucionar. Porque quando nós nos sentimos, ou quando nós nos intitulamos responsáveis por algo, nós criamos possibilidades de buscar solucionar se essa questão não estiver resolvida. Porque é de nossa responsabilidade. Se a responsabilidade é do outro, nós cruzamos os braços e esperamos que ele resolva. Enquanto ele não resolve, nós continuamos sendo infelizes. E quando a nossa felicidade depende do outro, nós nunca, absolutamente nunca seremos felizes. Por quê? Porque o outro é tão falho quanto nós. Basta que nós olhemos para nós, que logo compreenderemos que a felicidade que o outro pode nos proporcionar é algo muito pequeno, ou por um período muito curto. Porque hoje ele está alegre, está bem, está feliz, e nós ficamos felizes. Amanhã ele está triste, desequilibrado, nós vamos estar igual. Ou seja, nossa vida é o reflexo da vida dele e vice-versa. Quando somos criaturas, espíritos criados por Deus, num processo de evolução completamente individualizado. Os espíritos podem evoluir em grupo, mas cada um conquistará aquilo que lhe é próprio. Nenhum espírito poderá almejar a conquista do outro. Não. Mesmo que estejam no mesmo ciclo, no mesmo grupo, na mesma família. Se o meu pai evolui ao ponto de conquistar a autoiluminação, as esferas superiores da espiritualidade, é uma conquista dele. E por maior que seja o amor que ele tenha, ele não poderá transferir para mim uma gota do seu conhecimento se eu não permitir. Logo, poderá ele estar nas altas esferas superiores da espiritualidade e eu lamentando, chorando, sofrendo nos umbrais. Porque somos espíritos diferentes, com necessidades e condições diferentes. Mas se eu utilizar o exemplo dele e tentar seguir os seus conselhos, as suas orientações, der menos importância para o meu orgulho e mais importância para o bom senso, poderei aproveitar muito das lições que ele pode me transferir. Se eu aprender, será uma conquista minha. Poderemos seguir juntos, provavelmente em níveis diferentes, mas poderei estar em condições melhores do que se eu ignorar as suas orientações. Somos nós na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos observar em que condições encontra essa nossa batalha
para superar esse nosso orgulho. E precisamos nos determinar como projeto de vida para buscar para nós a felicidade e conquistar a paz, procurando eliminar esses sentimentos difíceis que atrapalham constantemente o nosso equilíbrio. Conscientes de que, para que isso possa ocorrer, para que esse propósito possa ser alcançado, precisamos estar determinados. Trazer para cada um de nós determinações, projetos mesmos. Escreva no papel, monte uma proposta, estruture um projeto de vida. Hoje eu estou assim, amanhã eu quero estar diferente. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Eu preciso fazer isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso trocar isso, eu preciso pensar dessa outra forma, eu preciso monitorar os meus pensamentos, eu preciso monitorar as minhas ações. E faz uma lista. Se isso te guia com maior segurança. Se não, desenvolva isso em pensamento e tente seguir. Porque, de outra forma, de braços cruzados, não conseguimos realizar plantações alguma. Não conseguimos construir absolutamente nada. Sem construção, sem conquistas. Tá bom? Não era bem por esse caminho que eu tinha pensado em fazer essa palestra, mas assim foi. E está dito. Tá bom? Deus abençoe a todos nós.